Como a gente já havia falado, nós vamos falar sobre funções orgânicas e a gente vai começar a falar sobre as funções orgânicas oxigenadas. Ô pessoal, vocês estão vendo a tela? Deem um feedback aí no chat para mim, por favor. Vocês estão vendo a telinha a tela em branco com o nome funções orgânicas, tudo certinho? Ok, então vamos continuar. Então, como eu estava falando, a gente vai falar sobre funções orgânicas oxigenadas, tá? A diferença delas para as outras que a gente viu, para os hidrocarbonetos, é justamente a presença de um oxigênio. Eu vou estar dando umas paradinhas de vez em quando, porque o pessoal pedindo para entrar eu tenho que autorizar, tá? Então a diferença delas vai ser geralmente a presença de um oxigênio. Átomos de oxigênio no meio das cadeias é que vão classificar essas funções como sendo funções oxigenadas. A gente viu nas últimas aulas os hidrocarbonetos, né? Que só tinham carbono e hidrogênio, não foi isso? E eram divididos em três tipos: alcanos, alcenos e alcinos. E o que diferenciava era a presença de uma ligação simples, dupla ou tripla, né? Ligação simples eu teria alcano, ligação dupla alceno, ligação tripla alcino. A primeira função orgânica oxigenada que nós vamos ver são os álcools, tá? Vamos mudar isso aqui para oxigenadas. E a primeira que a gente vai ver é o álcool. Eu tenho aqui um hidrocarboneto normal, um alceno. O que vai fazer isso aqui virar um álcool é simplesmente a presença de um OH. Se eu, no lugar de um dos carbonos na extremidade da cadeia, tá? Perceba que não é no meio, é na parte de fora da cadeia. No lugar de carbono eu tiver OH, vejam, tem que ser obrigatoriamente OH, tá? Tem que ser obrigatoriamente OH. Se em algum lugar na cadeia eu tiver esse OH, que eu vou chamar de hidroxila, se eu tiver em algum lugar da cadeia, na parte externa, esse OH, que eu vou chamar de hidroxila, eu digo então que eu tenho um álcool, tá? Então percebam que isso aqui antes era um alceno, só tinha carbono e hidrogênio, era um hidrocarboneto, mas quando eu faço a substituição de um dos carbonos por um OH, eu passo a ter a função que eu chamo de álcool, ok? Tem álcoois que são bem comuns, bem famosos no nosso dia a dia. Por exemplo, o etanol. Deixa eu mostrar aqui o etanol. Olha só. Antes, quando eu falava o nome etanol, propanol, alguma coisa do tipo, era mais difícil da gente entender do que eu estava falando, né? Os nomes pareciam ser coisas meio aleatórias. Mas vejam que a partir de agora faz um pouco mais sentido. Eu chamei isso aqui de etanol. Contem quantos carbonos eu tenho nessa molécula aqui. 2, não é verdade? 2 carbonos. Quando a gente estava estudando nomenclatura, a gente viu que a gente dá o prefixo et, et. Eu só tenho ligação simples aqui, não é verdade? A gente viu que quando só tem ligação simples, o infixo fica AN. Então, et, an. E eu estou falando de um álcool, final, ol. Álcool, final, ol. Então, et, an, ol. Etanol. É por isso que o álcool, que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia, o álcool comum,
a gente chama de etanol, porque é um composto de 2 carbonos que só tem ligação simples e pertence ao grupo álcool. Então a terminação OH. Até aqui, gente, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Se tiverem qualquer dúvida, ativem o microfone e peçam para parar, tá certo? Que aí eu paro e explico novamente. Então vejam, vamos chamar de álcool a função orgânica que tem apenas carbonos e hidrogênios, mas que nas extremidades eu tenho OH, certo? Quando isso acontece, eu tenho um álcool. Uma coisa importante de lembrar é o seguinte: para ser álcool, o meu carbono que tem a hidroxila, ou seja, o carbono que está ligado no OH, ele obrigatoriamente precisa fazer só ligação simples. Ele precisa obrigatoriamente ser um carbono saturado, tá? Se ele for um carbono insaturado, que é esse caso aqui, então eu não tenho álcool, tá certo? Isso aqui de cima é álcool. Isso aqui de baixo, que eu vou colocar de vermelho, não é álcool, tá? Isso aqui, ó, não é álcool. Para ser álcool, o OH precisa estar ligado a carbono, que só faz ligação simples, tá? Ele precisa estar ligado a carbono saturado. Se eu tiver insaturação, então não vai ser álcool. Mais para frente a gente vai saber o que é isso, tá? É um enol, já vou adiantar, é um enol, mas na frente a gente vai estudar eles com calma, tá? Para ser álcool, OH ligado a carbono que só faz ligação simples. Isso tem que ficar muito bem fixado, tá? Para ser álcool, OH ligado a carbono que só faz ligação simples. Tá bem? Se tem ligação dupla no carbono que está com a hidroxila, não vai ser álcool, vai ser enol. Vejam só. Esse outro exemplo que eu vou colocar aqui. Vamos ver o que é que vocês conseguem. Se vocês conseguem identificar a diferença do que eu estou falando. Esse aqui de baixo, que eu vou colocar de azul, é álcool ou não é álcool? Pensem aí. O verde é álcool. O vermelho não é álcool. O azul seria álcool ou não? O azul seria álcool ou não? Para ser álcool, ele não tem que ter a ligação simples, né? Isso. O OH tem que estar ligado a carbono que só faz ligação simples. E aí? Então, não importa se tiver uma ligação simples na molécula, tem que ser somente a que está ligada ao OH. Tem que ser ao redor do carbono, preste atenção, ao redor do carbono que liga o OH. Veja, nesse exemplo aí, é álcool. Porque eu tenho dupla, mas essa dupla não está no carbono que tem o OH. O carbono que tem o OH não é esse aqui, ó. O carbono que tem o OH não é esse que está em destaque? Nele, eu só tenho ligação simples, não é verdade? Se eu só tenho ligação simples no carbono que tem o OH, então é álcool, tá? Você pode ter dupla ligação dentro da cadeia, sem problema nenhum. Pode ter tripla. Você só não pode ter ligação dupla ou tripla no carbono que está ligado no OH, tá bem? Compreendido, gente? Até aqui tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tá. Não. Vou continuar, tá? Vou seguir. Já falamos sobre álcools, que são, a princípio,
as funções orgânicas mais oxigenadas mais simples e já conseguimos entender o que é que ele é, né? É um composto de carbono e hidrogênio que tem um OH ligado só a carbono saturado, carbono que só faz ligação simples. Vejam só. Além disso, eu posso ter álcool que eu vou chamar de primário, álcool que eu vou chamar de secundário e álcool que eu vou chamar de terciário, tá? Vejam esse exemplo aqui. Deixa eu tirar esse OH daqui por um minuto. Deixa eu botar esse carbono aqui. Vamos tentar identificar qual é a diferença que há entre esses dois compostos aqui. Deixa eu colocar eles lado a lado para facilitar. Vamos tentar identificar as diferenças que há entre esses dois compostos aqui. Esse álcool, eu vou chamar ele de primário. Já esse aqui, eu vou chamar de secundário. O que é que eles teriam de diferente que consegue me dar a ideia de classificar em primário ou secundário? Que um é linear e o outro tem um carbono ligado embaixo. Quase isso, quase isso. Vejam só, se a gente olhar esse primeiro carbono aqui que está ligado no OH, quantos carbonos tem ligados a ele? Quantos carbonos eu tenho ligado no carbono que está ligado no OH? Deixa eu marcar ele aqui para a gente ver mais fácil. Deixa eu fazer uma mancha aqui nele. Um carbono. Pronto, esse aqui. Eu tenho um carbono ligado a ele, não é isso? Eu tenho um carbono ligado no carbono que está ligado no OH, não é verdade? Esse carbono, que é o da hidroxila, tem ligado a ele um carbono. Então, este carbono é um carbono primário. A gente não já estudou classificação de cadeias? A gente viu que os carbonos podem ser classificados em primário, secundário, terciário, quaternário, não foi isso? Esse carbono aqui, ó, que tem o OH, ele não é um carbono primário? Então, esse meu álcool também é um álcool primário, porque o OH está ligado num carbono primário. Já esse meu segundo aqui, ó, quantos carbonos eu tenho ligados ao carbono da hidroxila? 2 carbonos. 2 carbonos. Quando eu tenho 2 carbonos, eu digo que ele é secundário. Então, esse meu álcool vai ser secundário. Então, eu também consigo classificar o álcool em primário, secundário ou terciário. Eu posso ter ainda a situação de ter um álcool terciário. Vamos ver aqui um exemplo de um terciário. Se eu possuir outro carbono aqui em cima, não é Covid, tá? É alergia. Se eu tiver outro carbono agora ligado nele, veja, eu tenho 3 carbonos ligados a ele. Se eu tenho 3 carbonos ligados a ele, eu digo que ele é terciário. Então, este meu álcool aqui é um álcool terciário. Segue a mesma ideia, segue o mesmo raciocínio que a gente usava para classificar as cadeias de carbono entre primária, secundária, terciária ou quaternária. Aqui, o meu álcool está ligado a um carbono primário, então ele é primário. Aqui, o meu álcool está ligado a um carbono secundário, então ele é secundário. E aqui ele está ligado a um terciário, então ele é terciário. Vejam que antes eu podia ter carbono quaternário, mas não existe álcool quaternário, tá? Por que não existe álcool quaternário? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, rapidinho. Alguém sabe me dizer por que eu não posso ter álcool quaternário? Porque uma das ligações vai ter que estar no OH. Então não tem como ligar quatro carbonos. Exatamente. Para ele ser quaternário, ó, teria que ser algo desse tipo.
Esse carbono era quaternário, né? Ele não tem 4 carbonos ligados nele. Mas, para fazer a ligação com o OH, o meu carbono ia precisar fazer 5 ligações. E a gente já viu que isso não existe. Não existe carbono fazendo 5 ligações. Não é verdade? Então, se não existe carbono fazendo 5 ligações, não existe álcool quaternário, tá? A gente tem álcool primário, secundário e terciário. Ok? Continuando ainda um detalhe sobre álcool. Eu posso ter, olhem para esse composto aqui, ele tem só um OH. Ele é um monoálcool, é só um álcool, tá? Eu vou chamar só de álcool. Um monoálcool. Esse aqui, ó, eu mudei aqui uma coisinha. Eu tenho agora 2 OH aqui, percebem? Se eu tenho 2 OH, é um diálcool. Se eu tiver 3 OH, triálcool. Ó, monoálcool ou só álcool, um diálcool, um triálcool, tá? E eu posso ter até um tetraálcool, porque eu posso ter aqui em cima outro OH, tá? Então, no caso específico da contagem de OH, eu posso ter mono, di, tri ou tetra, tá? 1, 2, 3 ou 4, vai depender da quantidade de OH. E ele não precisa estar ligado exatamente no mesmo carbono não, tá? Eu posso ter, por exemplo, isso aqui, ó. Vamos pegar esse OH aqui e botar aqui também. Também é um diálcool. Eu não tenho, aqui na verdade seria tri, né? Porque eu estaria tendo 3. Deixa eu botar um CH3 aqui. Pronto. Isso aqui também é um diálcool. O que vai me dizer se é monoálcool, diálcool, triálcool é a quantidade de OH. Veja, aqui eu tenho 2 OH, diálcool. Aqui, apesar da molécula ser diferente, eu também tenho 2 OH, diálcool. Não precisa estar no mesmo carbono não, tá? Pode estar em carbonos diferentes. A única coisa que vocês têm que prestar atenção sempre é o carbono só pode fazer ligação simples, tá? O carbono que vai receber a hidroxila só pode ter ligação simples. Prestou atenção nisso? Tudo certo, tudo tranquilo, tá bem? A próxima função que nós vamos ver é o aldeído. O aldeído, a gente vai reconhecer ele pela presença de C dupla O. Que eu vou chamar de carbonila ou carboxila, tá? Eu vou ter uma dupla ligação com oxigênio em algum lugar. Vou apagar isso aqui. Ué. Espera aí que o PowerPoint resolveu brigar comigo. Ele não está querendo me deixar selecionar as coisas aqui. Pronto, foi. Voltou. Olha só. A gente já sabe que o oxigênio faz 2 ligações.
A gente viu isso nas nossas aulas presenciais ainda, que o oxigênio fazia 2 ligações. O carbono faz sempre 4. Se eu tiver um carbono com uma dupla ligação com um oxigênio, assim, eu vou ter um aldeído, tá? Esse C-O eu chamo de carbonila ou carboxila, a gente pode ver das duas formas. Só que essa é uma função que a gente tem que ver ela junta com a irmã. A gente precisa ver ela junto com a cetona. O que vai diferenciar um aldeído de uma cetona é a presença de um H no carbono. Vejam só. Percebam a diferença entre essas duas moléculas aqui, entre o aldeído e a cetona. Vejam que a diferença é que no aldeído eu tenho um H ligado ao carbono que tem a dupla O. Ó, esse meu carbono aqui, ó, que tem a dupla O, ele possui um H. Então, o meu aldeído, na verdade, é HC-O, tá? Você precisa ter a carbonila. Mas ela precisa obrigatoriamente estar ligada a um hidrogênio, tá? Já na cetona, no caso aqui da cetona, o meu carbono, ele não vai ter esse H. Ele vai ter carbono dos dois lados. Percebam que a diferença entre o aldeído e a cetona é que a minha cetona, o carbono da carbonila não tem nenhum H e eu tenho carbono dos dois lados dele. É obrigatório que eu tenha carbono dos dois lados do carbono da carboxila. Tá certo? Isso é uma diferença importantíssima aqui. Então, essa minha carbonila, na verdade, ela precisa ter as outras duas ligações lá em cima, né? Com o carbono. Tá certo? Aldeído, C-O, mas tem que ter H no carbono da carboxila. Cetona, C-O, mas eu tenho carbono dos dois lados. Até aqui, pessoal, tá tranquilo? Tá dando para entender tudo bem? Professor, o senhor poderia repetir? Com toda certeza. Ó, a gente está vendo junto duas funções: aldeído e cetona. O principal é observar a presença de C-O, tá? A gente vai procurar C-O na molécula. Carbono, dupla ligação, oxigênio. O que é que vai me fazer identificar se eu estou falando de uma acetona ou de um aldeído? No aldeído, esse meu carbono aqui, ó, que está marcadinho, ele está ligado no oxigênio pela dupla ligação. Eu tenho C-O. Mas esse meu carbono, ele tem obrigatoriamente, ó, que ter um hidrogênio ligado nele. Percebe que tem um hidrogênio ligado a esse carbono que faz a dupla com o oxigênio? Já na cetona, o meu carbono não tem oxigênio, hidrogênio. Ó. O carbono que faz a dupla com o oxigênio, esse carbono que faz a dupla com o oxigênio, ele não tem H ligado nele. Ele tem, dos dois lados dele, carbono, CH3. Ó. Pode ser CH3, CH2, enfim. Isso aqui é cetona. Deixa eu fazer outra aqui. Deixa eu botar do lado para facilitar, para não ficar muito embaixo. Isso aqui é uma cetona. Isso aqui também seria cetona. Tá?
Veja que nenhum desses carbonos que está ligado no oxigênio, que tem a dupla com oxigênio, ó, nenhum desses carbonos que está fazendo a dupla com oxigênio tem H ligado nele. Nenhum dos dois tem. Eles têm carbono ligado dos dois lados, ó, carbono aqui dos lados dele. Carbono aqui dos lados dele. Tá? Eu não tenho H. Então eu vou chamar de cetona. É esse que as meninas usam para tirar esmalte da unha. Vocês usam exatamente esse aqui, ó, a propanona. Ó, eu acabei de falar o nome, propanona. Olha como o nome passa a fazer bem mais sentido. Quantos carbonos existem nesse daqui? Quantos carbonos eu tenho aqui? 3 carbonos. 3 carbonos. Quando a gente estava vendo nomenclatura, a gente viu que 3 é prop. Não foi? A gente não estava vendo nas últimas aulas que 3 é prop. Então, 3 carbonos, prop. Esqueçam essa dupla da cetona, tá? Olhem dentro da cadeia. Olhem aqui, ó, na região de dentro da cadeia. A dupla não, dentro da cadeia. Eu só tenho ligação simples, né, dentro da cadeia? Se eu só tenho ligação simples, AN. Se eu só tenho ligação simples, AN. Tem até escrito errado ali o negócio. Se eu só tenho ligação simples, AN. E o final, ona, porque eu estou falando de cetona. Então, a regra para nomenclatura vai ser a mesma regra de hidrocarboneto. Conto quantos carbonos tem. Vejo se tem ligação simples, dupla ou tripla. Dentro da cadeia, aqui só tem simples, então é AN. E o final, ao invés de CO, é ona, porque eu estou falando de cetona. Esse daqui, ó, eu tenho aqui 4 carbonos. 4, pela tabelinha, se vocês forem olhar, é but. Dentro da cadeia, só tem ligação simples, ó. Aqui dentro da cadeia só tem ligação simples. Então, AN. E terminação ona, porque eu estou falando de uma cetona. Então, butanona. No caso do aldeído, lembrando como é que eu identifico o aldeído? C dupla O, joia, tem. Mas tem que ter H ligado no carbono da C dupla O, tá? Tem que ter H ligado no carbono da C dupla O. Ó, nessa molécula, quantos carbonos eu tenho? Nessa daqui, quantos carbonos eu tenho? 2. 2. 2, pela minha regrinha de nomenclatura, é S. Eu só tenho ligação simples aqui dentro. Se eu só tenho ligação simples, é AN. E o final aqui vai ser essas duas letrinhas aqui, ó. AL. Então, etanal. Começa a fazer sentido o nome das moléculas. Em outra aula a gente fala especificamente sobre nomenclatura. A gente faz um monte de exercícios sobre nomenclatura de cada uma das funções. Por enquanto, vamos ver como é que a gente identifica ela. Então, recapitulando. Eu vou identificar álcool pela presença de OH, tá? Tem que ser OH ligado a carbono que só faz ligação simples. Para ser aldeído, tem que ter C dupla O, mas esse C que tem a dupla tem que ter hidrogênio nele. Aqui, ó, C e H. E cetona, para ser cetona, eu preciso ter C dupla O, tá aqui a C dupla O, mas ligado ao carbono da carboxila, da carbonila, eu tenho que ter carbono dos dois lados. E eu tenho, ó, tá aqui. Tá ok, gente, até aqui? Tá compreensível? Tá. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu repita alguma parte? Tá. Eu tô em dúvida no prop. Eu não entendi o início. Em qual, Tainá?
Nas questões do prop, Sim, quando eu tava dando os nomes, quando eu tava dando os nomes. Entendi, sabe? entendi. Quando eu tava dando os nomes. Prop. Vê só. Esse nomezinho a gente dá de acordo com aquela tabela. Eu fiz uma tabela na aula passada. Tem uma tabelinha que é assim. 1, met. 2, et. 3, prop. 4, boot. 5, pent. 6, ex. 7, apt. 8, oct. 9, non. E continua, tá? E segue. Ela segue. Mas, por enquanto, isso aqui é suficiente. Deixa eu recentralizar aqui. Pronto. Por enquanto, isso aqui é suficiente. 1 é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é boot, 5 é pent, 6 é ex, 7 é apt, 8 é oct, 9 é non. Vê só. Nessa daqui, eu vou fazer uma marcação aqui pra gente contar. Nessa daqui, ó. Deixa eu mudar esse preenchimento aqui. Deixa eu deixar ele mais transparente. Nesse daqui. Quantos carbonos eu tenho? 3. 3. Pela tabelinha, 3. Qual é o início que eu vou usar? Prop. Então, prop. Tá aqui o prop. Esse prop significa 3 carbonos. Depois, eu vou ver as ligações de dentro da cadeia, tá? Depois que eu ver isso, eu vou ver as ligações de dentro da cadeia. Se só tem ligação simples, eu vou dizer que é AN. Se só tiver ligação simples, eu vou dizer que é AN. Se tiver ligação dupla, eu vou dizer que é EN. E se tiver ligação tripla, eu vou dizer que é IN. Ups. E se tiver tripla, eu vou dizer que é IN. Papai. Pronto, ó. Dentro da cadeia aqui, dentro, tá? Esquece essa do oxigênio, que a do oxigênio é da função. Dentro da cadeia. Eu só tenho ligação simples, não é? Aqui dentro, não é só ligação simples? Simples é AN. Então, AN. E o final, que é o sufixo, vai depender da função. Que função é essa que a gente está vendo agora? Cetona. Cetona, eu termino com ona. Tá? Então, prop, ona. Tá? Esse daqui tem 4 carbonos. 4 pela tabelinha é but. Então, but. Só tem ligação simples, ó, dentro. Só tem ligação simples. AN. E eu tô vendo cetona. Então, final, ona. Ok? Ok. Pronto. Ok. Isso é o básico mesmo da nomenclatura, tá? Depois a gente vai ver isso mais aprofundado, porque tem umas regrinhas a mais. Por exemplo, se essa minha dupla, se a minha carbonila, deixa eu fazer esse mesmo exemplo aqui para você, já que a gente tocou no assunto, tivesse assim, ó. Vocês percebem que para ser cetona, essa primeira aqui, para ser cetona, essa primeira, tá? A propanona. O único lugar que essa dupla podia estar era aqui, não é verdade? Essa dupla do O não podia estar em outro lugar. Porque se essa dupla do O tivesse aqui, esse carbono não ia ter outro C ligado nele. Eu não disse que tem que ter 2 C ligado nele? Então, se ela tivesse aqui, não podia, porque não teria outro C. Então, ela volta para lá. É o único lugar que ela pode. A mesma coisa vale aqui. Se ela tiver aqui, esse carbono também não tem outro do lado, outro carbono do lado também não pode. O único lugar é aqui.
Como esse é o único lugar possível, não tem como errar a escrita, só pode ser aí, eu não preciso dizer número nenhum de onde esse O tá. Então é só propanona mesmo e pronto, tá? Mas esse outro exemplo aqui, esse outro exemplo que eu coloquei, deixa eu dividir aqui. Esse outro exemplo que eu coloquei, perceba que tem uma diferença. Essa minha dupla ligação, ela poderia estar aqui, ó, nesse outro carbono. Porque ele continuaria tendo carbono dos dois lados, não continuaria? Sim. Então, como agora eu tenho uma situação em que a minha dupla O pode estar em lugares diferentes, eu preciso dizer o número do carbono que ela está. Se a gente fosse contar aqui, ó, 1, 2, 3, a dupla O não ia estar no carbono 3? Se eu for contar, ó, 1, 2, 3. Aí aqui eu boto 3. Então é butan 3-ona. Para dizer que ele tá no que a ona, para dizer que a cetona eu encontro ela no carbono 3, tá? A gente vai ver isso com mais calma numa aula só sobre nomenclatura das funções. Por enquanto eu quero que a gente foque mais em como reconhecer elas, tá certo? Então, ó, recapitulando. Álcool, OH, ligado a carbono que só faz ligação simples. Jamais esqueçam disso, tá? Pelo amor de Deus. Se o carbono estiver fazendo ligação dupla e tiver um OH, não é álcool, tá? Pelo amor de Deus. Não caiam nessa casca de banana que é a coisa mais comum do mundo. A coisa mais normal do mundo em questão sobre álcool é o cara meter um enol e o pessoal ir lá e dizer que é álcool. Não caiam nisso, pelo amor de Deus. Para ser álcool, é OH ligado a carbono que só faz ligação simples. Aldeído, eu vou identificar o aldeído pela dupla O, tá? Não é mais OH, é uma dupla O. O O faz duas ligações com o carbono. E nele, no carbono, eu tenho obrigatoriamente que ter um H, tá? Se for C dupla O e esse meu carbono tiver H, é aldeído. Não tem como ser outra coisa. Se for H, preste atenção, H, só H, tá? Aldeído. Se tem a dupla O, mas eu tenho carbono dos dois lados, essa minha C dupla O tá entre carbonos, é cetona, tá certo? Ok, gente? Até aqui tá tudo bem? Estamos tranquilos? Tá. Yes. Ok, posso passar? Lá vou eu, tá? Pode. Lá vou eu. A cetona foi um pouquinho difícil e o aldeído mistura muito, confunde muito. Aí agora para dar uma equilibrada eu vou falar de uma mais facilzinha, tá? Eu vou falar do éter. O éter é muito parecido com o álcool. Deixa eu jogar aqui para baixo. O éter é muito parecido com o álcool. Na verdade, parecido não, minto eu. O éter deriva do álcool, tá? O éter deriva do álcool. Eu vou identificar éter só pela presença de oxigênio. Não é com OH, não é com dupla ligação, é só oxigênio, tá? Se eu tiver dentro da cadeia, um OH, ou melhor, um O, lá vai eu com H. Se eu tiver dentro da cadeia um O, esse meu composto é um álcool, ou éter, tá? Eu apagando ali o enol e na minha cabeça veio o álcool. Percebe que o O está exatamente dentro da cadeia. Aqui na cetona ele está fora da cadeia, não está apontando ali para cima ou para baixo, que seja. No aldeído também ele está apontando para fora da cadeia. No álcool, ó, no álcool, ele fica nas extremidades da cadeia, apontando por fora. Olha os exemplos que eu dei, ó. Ele fica sempre circulando a cadeia, tá vendo, ó?
Ele vai estar sempre circulando a cadeia, o álcool, o oxigênio, percebe? Ele nunca está dentro da cadeia. Aqui no éter, o O, ele está exatamente dentro da cadeia. Ele precisa obrigatoriamente estar entre carbonos. 2 exemplos aqui de éter, tá? Para ser éter, eu vou ter O, oxigênio, dentro da cadeia. Oxigênio entre carbonos. Ó, ele está entre carbonos. O meu O está entre esses 2 carbonos. Meu O está entre os carbonos. Percebem? Sim, Essa é simples? É tranquila? mais ou menos. Se você vê O entre carbonos, éter. Joia? É O dentro da cadeia. É a mais fácil que vocês vão ter para identificar. É mais fácil de achar até do que o álcool. É O dentro da cadeia, é éter. Pode ter dupla, pode ter tripla, pode ter o que for aí dentro. É O dentro da cadeia, é éter, tá? Isso aqui, por exemplo, essa daqui, ó, poderia ser até assim, ó. Poderia ter até uma dupla aqui. Não ia fazer diferença. Poderia até ser uma tripla, não ia fazer diferença. O dentro da cadeia é éter. 3 exemplos aqui de éter, ó. Um mais simplesinho, que é esse de baixo, e 2 mais elaboradozinhos, tá? Os 2 são éter, tá? O O, professor, pode estar sempre. Tem que estar sempre no meio da ligação? Ele tem que estar sempre entre 2 carbonos. Você vai ter que ter um carbono de um lado e outro de outro, um em cima e um embaixo, enfim. Mas tem obrigatoriamente que ter 2 carbonos ligados nele. Ah, tá certo. Ó, percebe que ele aparece aqui, ó, entre carbonos, tá? É O entre carbonos. Se isso vai estar mexido, se isso vai estar virado, pouco importa, tá? Isso pode estar todo troncho. Isso pode estar assim, ó. Pode estar fazendo o samba do crioulo louco aqui, que não faz diferença. Não importa como seja. Se o O estiver ligado a 2 carbonos, é éter. Tá bem? Uhum. O com carbono de um lado, carbono do outro, éter. Tá? O éter eu não vou mostrar o nome agora não, porque a regrinha do nome dele tem uma particularidade. Eu vou dar 2 nomes juntos. Eu vou dar o nome do primeiro, aí depois eu dou o nome do segundo grupo. Quando a gente for ver só nomenclatura, eu falo sobre isso, tá? Por enquanto eu quero que vocês foquem em identificar a função. É o mais importante, é o essencial. Aí a gente viu o éter, que é tranquilaço, super simples, é só ver. É O dentro de cadeia, beleza, é éter. Eu vou ver agora uma um pouquinho mais complicada. É meio que uma mistura de cetona com álcool. Ou melhor, é uma mistura de aldeído com álcool, tá? Eu vou até pegar isso aqui, roubar esse slide aqui do aldeído para fazer junto. A gente vai ver os ácidos. O ácido é um pouquinho diferente. Deixa eu subir aqui. Vamos botar esse cara aqui. Esse é um pouquinho mais chatinho para fazer. Tem mais
mais detalhes. Pronto. Ó, o ácido eu vou reconhecer pela presença desse grupamento aqui. O grupamento carboxila, tá? Lá no aldeído e na acetona eu procurava a carbonila, que era só C dupla O. Eu só estava procurando C dupla O, tá? Agora eu vou procurar C dupla O, OH. Eu vou procurar o OH e a C dupla O, detalhe, no mesmo carbono, tá? As duas estão no mesmo carbono, tanto a dupla O quanto o OH. Vamos ver um exemplo aqui. Deixa eu puxar isso para cá. Pronto. Pronto, um exemplo aqui de ácido. Deixa eu fazer dois, deixa eu fazer o mais simples aqui também para a gente ver. Olha só. Vamos olhar esse primeiro aqui, tá? Esse que está marcadinho aqui. Percebe que nesse carbono que está marcado, eu tenho nele dupla O e para o lado eu tenho OH. Uhum. Se eu tiver no mesmo carbono, tem que ser no mesmo carbono, tá? Se eu tenho no mesmo carbono dupla O e OH junto. Deixa eu mudar a cor aqui. Se eu tenho no mesmo carbono dupla O e OH junto, eu tenho um ácido, tá? Dupla O e OH no mesmo carbono é ácido. Ó, aqui, ó, mesma coisa. Eu tenho dupla O e OH no mesmo carbono, ó. A dupla O e o OH estão ligados ao mesmo carbono. Isso é ácido, tá certo? Pode acontecer de a gente ter uma molécula bem louca, tem uma molécula bem loucona, e o OH não estar ligado ao carbono da carbonila. Isso é assim, ó. Isso não é ácido, tá? Isso não vai ser ácido. Vamos ver a diferença aqui. Vamos prestar atenção aqui na diferença, ó. Aqui, nessa que está marcadinha, perceba que o OH e a dupla O estão no mesmo carbono. Se eu tenho dupla O e OH no mesmo carbono, eu tenho um ácido. Aqui, o oxigênio não está no carbono da dupla O. Percebe que ele foi lá para frente? Ele foi lá para outro carbono? Então, isso aqui não é ácido, tá? Isso aqui é uma função mista. Eu tenho aqui cetona e tenho aqui álcool. Eu tenho um composto que é as duas coisas. Ele vai ter propriedade dos dois. Mas não é o objeto de estudo da gente, tá? Só olhar com calma para não se confundir. Isso não é ácido. Não é ácido porque o OH não está ligado no carbono que tem a dupla O. Ok, gente? Compreendido isso? Para ser ácido, Sim. ó, o OH obrigatoriamente tem que estar ligado no carbono que faz a dupla. Tá bem? Estamos quase acabando as funções oxigenadas, só falta uma. Já vimos quase todas. Para terminar, e eu dispensar vocês por hoje,
a gente vai ver a mais enxeridinha, que é a éster. Deixa. Pronto. Eu vou até usar só uma aqui para facilitar a vida da gente. Ó, gente. Vamos lá. Lembra que eu falei agorinha pra gente aqui? Nesse exato momento. Eu falei que O dentro da cadeia é éter. Eu não falei isso agorinha, não foi? Que O dentro da cadeia é éter. Falou. A gente não acabou de estudar o éter, ó. O dentro de cadeia, né? Éter. Sim. Se esse meu O dentro de cadeia tiver ligado, na verdade, eu botei gente demais aqui. Não tem esse camarada aqui, não. Se esse meu O dentro da cadeia tiver ligado, ó, assim, ele está dentro da cadeia, né? Seria um éter, né? Mas se ele está ligado a um carbono que tem dupla O, ele não é éter. Ele é éster. Tá? Eu tenho a presença de carboxila e oxigênio. Tudo junto. Ó, eu tenho a carboxila, a carbonila, na verdade. Eu tenho aqui, ó, C+O, carbonila, e tenho um oxigênio ligado no mesmo carbono. Esse exemplo aqui, ó. É bem parecido com o ácido. A diferença é que no ácido terminava no H, ó. Era C+O, OH. Acabou. C+O, OH. Acabava no H. Tá? Aqui, ó. Aqui que é ácido. Tá? O éster, C+O, O, aí não vem H. Continua com carbono. E aí, éster. Certo? A diferença entre éter e éster, deixa eu mostrar para vocês. Ó, a diferença entre o éter e o éster ó. A diferença entre o éter e o éster é que no caso do éter eu vou ter só O dentro da cadeia, tá? No caso do éster é só O dentro da cadeia, ó. Só o O dentro da cadeia. Éter. Éster, até pelo nome, ó, éster não é maior que éter. Então é porque eu tenho mais coisa. Se o nome é maior é porque eu tenho mais coisa. Eu não tenho só o O aqui entre carbonos. Além disso, num dos carbonos que vai estar ligado nesse O, eu tenho que ter uma dupla O, tá? A gente vai precisar encontrar aqui as duas coisas. Eu vou encontrar a dupla O e o OH, ou melhor, a dupla O e o O no mesmo carbono. Percebem? Conseguem perceber a diferença? Entendi. Ó, éter é só O dentro da cadeia. Éter, O dentro da cadeia. Éster, O dentro da cadeia, mas um dos carbonos tem que ter uma dupla O, tá? Então, quando você estiver procurando éster, você vai procurar por C+O. Se tem C+O, éster. Se tem só O dentro da cadeia, éter, tá? Voltando pelo ácido, C+O, OH, tá? Para ser ácido, C+O, OH.
cetona, C-O, com carbonos dos lados, aldeído, C-O, mas o C tem que ter H nele, e álcool, OH, ligado a carbono saturado. OH ligado a carbono que só faz ligação simples. Beleza? Beleza. Simples assim,